Atenção! A você que está chegando aqui agora neste vídeo, é porque você está procurando na internet alguma informação que traga à luz da palavra divina este tema, a origem do mal. É isso mesmo. O meu nome é Leandro e na descrição deste vídeo eu vou deixar todo este estudo, todas essas informações para que você venha a baixar, caso você queira fazer alguma aplicação para a sua vida diária ou até mesmo replicar esse estudo para os seus alunos. E também quero aproveitar essa oportunidade para pedir a você que está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu neste canal, que se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo, porque ele pode ajudar outras pessoas a também aprender um pouco mais do que a Bíblia ensina sobre este tema tão assim controvertido, a origem do mal. Eu quero fazer essa introdução aqui para vocês e explicar que todos os textos que eu irei citar aqui da Bíblia, como por exemplo Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e etc., vocês podem dar um pause aqui neste vídeo e procurar nas Sagradas Escrituras, que vocês vão ver aí o texto sagrado informando para vocês. Todo o estudo aqui está baseado dentro da Bíblia e vocês podem constatar fazendo a leitura juntamente aí com o que o texto está apresentando para vocês, porque isso é muito importante. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero falar para vocês sobre esse historiador aqui, chamado Charles Baudelaire. Ele, além de historiador, era artista e poeta francês do século XIX. Ele acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Quer dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios, que acontecem todos os dias aí nas nossas frentes, sendo noticiados pelos jornais, não é verdade? Deus é responsável por tudo isso? Fica a pergunta. Se Deus não é responsável por todas essas coisas ruins que têm acontecido aí, quem de fato é? Vamos deixar que a Bíblia nos dê a resposta para essas perguntas, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiramente, de quantos anjos é composto o exército de Deus? Apocalipse capítulo 5, versículo 11 nos dá a resposta. E nós podemos aprender com essa passagem que o número de anjos que compõem o exército de Deus é miríades de miríades, milhares de milhares, milhões de milhões, qual seja, é um número muito grande que nós não conseguimos precisar, mas Deus sabe. O que nós temos aqui de informação à luz da palavra de Deus é que o número é demasiadamente expressivo, ou seja, milhares. Então as escrituras declaram que os anjos foram criados por Deus, está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, e são ministros, ou seja, são servos enviados por Deus para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Eles existiam antes da criação da terra e são, em sua natureza, superiores aos homens. Está lá em Jó capítulo 38, do verso 4 ao 7. O salmista declara acerca do homem: pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Salmo capítulo 8, versículo 5. No segundo tópico aqui desse estudo, nós aprendemos o seguinte: qual a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Ezequiel 28, versículo 14, 15 e 17. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, até cometer iniquidade. E nós aprendemos que a iniquidade, em 1 João capítulo 3, versículo 4, é a transgressão da lei de Deus. É isso quem nos ensina, é a própria palavra de Deus. São as Sagradas Escrituras que nos ensinam que a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4. Então, a função de Lúcifer no ambiente celestial
era de importância singular. A expressão querubim da guarda é uma tradução da palavra hebraica sokek, que significa cobridor. Ou seja, ele se achava vinculado à administração do governo de Deus e também era um anjo cobridor da lei de Deus, atuando no lugar santíssimo do santuário celestial. Ou seja, Lúcifer era o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Houve um tempo em que a alegria do adversário era executar as obras divinas. Terceiro tópico. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, versículo 12 ao 14. Diz assim, ó, ele queria assentar-se no trono de Deus, ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo e queria o lugar de Deus e também ser adorado. Então Lúcifer atentou contra Deus, pois queria se assentar no trono dele, ser adorado e comandar o universo. Gradualmente, ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria e, descontente com sua honrosa posição, ele desejou também a honra devida unicamente a Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. Quarto tópico. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9 nos dá essa dica. Houve no céu uma grande batalha entre Cristo e Satanás. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, ou seja, nesse grande conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e também foram expulsos do céu, vindo a alojar-se aqui nesta terra que nós vivemos hoje. Está lá em Apocalipse capítulo 12, do seu verso 4. Qual é a advertência que Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis capítulo 2, no verso 15 ao 17, nos dá essa informação. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerás. O ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações divinas. Então o pecado atingiu como um todo, né, o ser humano, desfigurando nele a imagem divina, comprometendo seus aspectos físicos, mentais e espirituais. Não apenas a humanidade foi afetada, mas a própria natureza. Está lá em Romanos capítulo 8, no seu verso 22. Por isso, a redenção, ou seja, a salvação promovida por Jesus Cristo, é um dos maiores objetivos de Deus. Isto é, ele quer restaurar sua imagem naqueles que o aceitam. Sexto tópico. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 5. A serpente disse: é certo que não morrerás, sereis como Deus. Então, Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar sua rebelião no santuário celestial, veio atacar o ser humano no jardim do Éden. A estratégia utilizada foi semear a dúvida no coração de Eva. Pelo engano, levou-a a duvidar de Deus e a desobedecê-lo. Ao pecar, tornou-se ela um agente do adversário na rebelião, levando Adão para o mesmo caminho. Após a queda, o ser humano ficou sob a condição de não mais poder ver a face de Deus. Está lá, ó, esse texto em Isaías capítulo 59, no verso 2. Qual a certeza Deus transmitiu para Adão e Eva quando eles pecaram? Sétimo tópico aqui do nosso estudo. A resposta está aí em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele, ou seja, Jesus, deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como ser humano e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio do adversário. Após o pecado, o Senhor não abandonou a humanidade. Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao 15. Ali mesmo no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote, providenciou um sacrifício para simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecadores e apresentou o plano divino da salvação. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Também neste momento foi feita a primeira profecia messiânica de que o descendente da mulher, ou seja, Jesus, viria e esmagaria a cabeça da serpente. Por outras palavras, o adversário. Essa situação foi concretizada com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. O oitavo tópico do nosso tema aqui de estudo.
De qual maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios capítulo 11, do verso 14 e 15, Mateus capítulo 24, versículo 24. Quais são as estratégias que ele usa para poder nos enganar hoje? Transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Então a estratégia do adversário é enganar o ser humano, misturando a verdade com o erro, de tal maneira que a mentira parece ser uma verdade. Então o adversário, que é o Deus deste século, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a verdadeira luz da glória de Cristo. Essa verdade nós nos deparamos com ela na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Por esta razão, nem sempre nós podemos confiar em pessoas que realizam milagres e maravilhas. Nós temos que estar atentos a isso daí. E que prevêem o futuro. Está lá em Mateus. Vamos aí acompanhar, né? Lendo o capítulo 7 de Mateus, do seu verso 22 e 23. Penúltimo tópico aqui do nosso estudo. Contra quem o adversário está especialmente irado nestes últimos dias? Apocalipse capítulo 12, versículo 12 ao 17. Contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Então vamos lá. A ira do inimigo sempre se voltou contra os fiéis a Deus ao longo das eras. As Escrituras declaram que, especialmente no tempo do fim, haverá aqueles que permanecerão fiéis à orientação divina, sem se importar com o que pensa a massa popular. Deus está chamando pessoas de todas as raças, tribos, línguas e povos para deixarem de lado as ideias preconceituosas sobre a Bíblia. E convida a todos para se unirem ao seu povo nestes últimos dias. 10º e último tópico aqui da nossa pesquisa bíblica. Como nos é possível vencer o adversário? Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, nos dá a dica de ouro da palavra divina. Nós precisamos de nos revestir de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguir a palavra de Deus, orando em todo o tempo, porque os dias são maus, gente. Então, a gente pode aprender aqui que após a entrada do pecado, nós adquirimos uma natureza má e hoje lutamos contra as forças espirituais do mal. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, verso 10. As Escrituras declaram expressamente que neste conflito entre o bem e o mal, só seremos vencedores se usarmos a armadura divina e lutarmos corajosamente. Então, fazendo aqui uma pequena e breve reflexão, Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de Lúcifer, que era um anjo livre e não foi originado no coração de Deus. Ele, o adversário, enganou os anjos e tem enganado a muitos. E a iniquidade, nós podemos aprender nitidamente nesse estudo, que é a desobediência à lei de Deus. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos, todos os mandamentos de Deus. Então, para a gente refletir, a rebelião de Lúcifer é um mistério que não foi revelado em sua plenitude. E é impossível explicar detalhadamente a origem do mal, mas podemos ver que ele é um intruso. E por isso, desculpá-lo é o mesmo que defendê-lo. Gente, espero que esse estudo aí tenha ajudado vocês nesta compreensão sobre esse tema tão especial e importante para a gente. Estudar a Bíblia nos traz luz, nos traz entendimento e nos ajuda a vencer os obstáculos do dia a dia. Espero que esse vídeo então tenha te ajudado. Desejo a você sucesso e boa sorte. Vamos orar para a gente finalizar esse estudo. Querido e bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu essa lição através aí das Escrituras Sagradas, que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão aprendendo aqui com o Senhor, Pai, através desses estudos bíblicos. Fica conosco, nos dê a tua sábia direção e nos conduza, meu Deus, para mais perto de Ti. Não só aqui nesta caminhada terrena, mas principalmente na eternidade, ó Pai, e que venha logo esse dia. Assim nós queremos lhe agradecer e lhe pedir. No nome de Jesus. Amém.